Bom, pessoal, fazendo aqui, né, um videozinho aqui mostrando para vocês, né, um experimento do pouco que a gente viu aqui no Trilhas de Aprendizagem, né, em misturas homogêneas e heterogêneas. Então eu vou mostrar para vocês aqui um dos experimentos em que consiste em você pegar dois componentes, né, misturar e ver o que forma. Se a gente vai ter aqui uma reação, uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea, tá bom? Então aqui eu tenho aproximadamente 100 ml de água, que eu medi nesses copos medidor aqui, né? E uma colher de açúcar. Então a gente vai fazer essa mistura. Mexer bem esse... Então aqui a gente tem uma mistura, né, entre água, no caso aqui eu usei o açúcar, um líquido e um sólido. Isso forma um soluto, né, uma solução. E essa solução aqui, ela é uma solução homogênea, né, porque você consegue dissolver o açúcar nessa água e a olho nu, visualizando, você não consegue identificar aqui o que é açúcar e o que está dissolvido na água, né? Você vê que ela tem uma coloração um pouco diferente, mas você não conseguiria identificar o que foi dissolvido aqui. Poderia ser um outro componente que não o açúcar, tá? Então esse é um exemplo de uma mistura homogênea, tá bom? Agora aqui, pessoal, eu tenho aproximadamente 50 ml de óleo, né? Esse óleo de cozinha. E aqui também aproximadamente 50 ml de água. Então a gente vai colocar aqui e vamos ver o que acontece. Eu vou aproximar para vocês poderem observar melhor aqui. Eu acho que dá para perceber, né, pessoal? Aqui a gente tem dois componentes. E aqui, diferentemente lá da mistura homogênea, em que a gente forma uma única fase, aqui nesse tipo de mistura você tem duas fases, né? Então essa aqui é uma mistura heterogênea, onde claramente você consegue ver aonde está a água e aonde está o óleo, né? Eles não se misturam por conta de densidade, tá certo? Então essa seria uma mistura heterogênea, para ficar claro aí para vocês compreenderem na prática, né? Esse conteúdo que a gente está vendo na teoria. Pessoal, esse daqui é aquela primeira mistura, né? Aquela que a gente fez com água e açúcar, né? Que é a mistura homogênea. Uma única fase. Você tem um soluto, uma solução, e que a olho nu você não consegue distinguir ou separar esses componentes, tá certo? E eu deixo sempre muito claro que nas questões assim, visíveis, a olho nu, olhando, a gente não consegue identificar ou separar esses elementos. Mais à frente a gente vai aprender como fazer esse tipo de separação. Mas aqui a gente tem uma solução, certo? Nós temos aqui a água e o açúcar, tudo bem? E como é importante a gente ser curioso, né? Então, essa solução, água e açúcar, é uma mistura homogênea, como a gente já percebeu. Mas e se eu pegasse e colocasse óleo nessa mistura?
fácil de observar, né? Ó, vou aproximar. Bem fácil de observar que nós temos aqui agora uma mistura heterogênea de duas fases ou mais. Nós temos uma solução, água e açúcar, e o óleo. Então é possível que você faça esses experimentos variando vários componentes, várias substâncias, e aí você vai observando. Por exemplo, a água e o açúcar se misturaram e formaram uma mistura homogênea. Quando nós colocamos apenas a água e o óleo, aqui ó, nós temos uma mistura heterogênea. Conseguimos identificar bem o que é óleo e o que é água. Aqui nós tínhamos já uma solução, né, de água e açúcar numa mistura homogênea, e agora nós acrescentamos o óleo. E agora ela se transformou numa mistura heterogênea com duas fases ou mais. Tudo bem? Então é importante que a gente faça isso. E vamos supor aqui, eu poderia colocar algum sólido, algumas pedras, areia e outros elementos para poder observar, né? Uma curiosidade, por exemplo, o que aconteceria aqui se eu colocasse nessa mistura, né, isopor triturado, né? Pedaços de isopor e areia. Para onde essas substâncias migrariam? Ficariam no fundo, estariam acima? Então é importante a gente ir fazendo esses experimentos e observando. Tudo bem?